Fala pessoal, derrota do Cruzeiro aí, cara, a atuação não foi boa, mas faz parte da Libertadores ter jogos difíceis, mas que consiga o resultado, né? A raça, do jeito que for, o Cruzeiro precisava ganhar hoje, dentro de casa, né? Reestreia do Cruzeiro na Libertadores, atuando no Mineirão depois de 7 anos, a gente esperava, e não o que a gente viu na partida de hoje, não é fazendo nenhum tipo de alarmismo, né? Que foi uma partida terrível, não foi uma partida boa. E foi uma derrota bem merecida. A Católica veio com uma estratégia bem alinhada, os caras não à toa vieram com o espírito que o Cruzeiro não veio para campo, que é de não desistir, jogar nas bolas paradas ali até o último minuto, e assim veio o gol da virada, né? Cruzeiro com essa derrota de 2-1, bem equilibrado, mas o preocupante é o resultado feito dentro de casa. Jogos assim, é sempre importante o Cruzeiro ganhar dentro de casa, não é nem pontuar. Pontuar vai depender ali do cenário do grupo ali ao fim das últimas rodadas, mas começar, primeiro jogo em casa, né, começar com a derrota nunca é bom. Mas é isso, vamos adentrar e tentar ser o mais breve possível. E até respondendo uma galera que perguntou sobre alguns vídeos, aí tem alguns dias que eu não posto, eu tô tendo que gravar pelo celular, né, galera, e às vezes minha técnica de celular, que eu vinculo o celular com o computador, e às vezes não tava dando certo, né. Tô na espera aí de chegar uma webcam aí que tá meio difícil, mas enfim. Então vamos lá. Pontos negativos, tem vários, né? Mais um, eu posso até estar falando aqui de sangue quente, mas tem algumas coisas, galera, que se mude a comissão técnica, tem algumas coisas que lá dentro do Cruzeiro já tinha que ter sido pré-estabelecida com a chegada do Arthur Jorge. Primeira delas, não dá pro William vestir mais a camisa do Cruzeiro, velho. Dá. Olha a partida que o William fez hoje. O segundo gol, inclusive, foi no erro de marcação dele. Esperando, porra, o que vai acontecer? Quem que vai marcar esse cara? Quem for pesquisar aí vários gols de erros individuais do William, principalmente de bola na área, cara, beleza, que ele não é um jogador de estatura, mas meu amigo tromba com o cara na área, impede, segura, faz qualquer coisa, mas não deixa o cara cabecear uma bola dessa, pelo amor de Deus. Sim, tem coisas que, com a chegada do Arthur Jorge, era um ponto da diretoria, óbvio que a diretoria não vai fazer isso, mas, cara, alguém da comissão técnica fixa chegasse e situava essa situação aí pro Arthur Jorge, cara, um técnico muito grande, não é de hoje, não é dessa temporada, é papo para mais de ano que o William não performa com a camisa do Cruzeiro. Tem gente que ainda insiste em defender, ele deu uma assistência no jogo hoje, tipo assim, quando ele consegue dar uma assistência no jogo, é depois de 20 cruzamentos que ele erra. O aproveitamento dele deve ser baixíssimo, nem sei o número, mas enfim, eu tenho certeza que deve ser baixo. E não somente isso, a displicência do William já tem mais de ano, novamente aqui falando, já tem mais de ano que o William parece que entra parecendo que, cara, não quer estar ali. Então, assim, na última janela, cara, eu tava torcendo pro Cruzeiro se desfazer do William, mas insistiram, acredito no jogador e etc. E graças a Deus, esse é o último ano de contrato dele. Tomara que já assine um pré-contrato aí na próxima janela com algum clube e que o Cruzeiro não faça a cagada, velho. Pelo amor de Deus, Cruzeiro, de oferecer uma renovação pro William. Velho, tem que sumir com esse cara do Cruzeiro. Todo respeito ao pessoal do William. Eu sei que é um cara que, pô, tem uma questão familiar aí com o filho, que tem uma deficiência, enfim. Porra, tenho certeza que ele deve ser um puta ser humano. Mas, cara, como jogador, não dá. Não dá. A partida dele hoje, ele entrou, o Cauã Moraes já não estava bem defensivamente, ele tava deixando muito exposto, muita bola nas costas, e de fato, deveria mexer, mas cara, se fosse para entrar o William, deixava o Cauã Moraes, só falava, Cauã, para de atacar, deixa essa função para Royal, deixa pro Christian que tá no teu corredor, fica só atrás, e segura, que eu tenho certeza que o William não cometeria os erros, ou que o Cauã Moraes não cometeria os erros que o William comentou na partida de hoje. Erros cruciais, cara. Desde o primeiro momento que ele entrou em campo hoje, foi caguetando, essa é a palavra, o jogo inteiro. Enfim, no mais aí, minha visão sobre o jogo, tirando essa parte do William que pós-jogo deixa a gente com sangue quente, mas enfim, o restante da partida, cara, foi uma partida muito difícil desde o começo. Teve uma bola agora no finalzinho ali, né, meio que um voleio ali do Matheus Pereira, que, cara, aquela bola poderia passar só um pouquinho, que para cá do tronco do goleiro, que teria entrado, mas enfim, são coisas do futebol. Mas foi uma partida muito difícil, como eu falei no começo do vídeo. A Universidade Católica entrou para fazer seu jogo, era para jogar numa bola
parada, num contra-ataque, e assim eles fizeram. Quando eles fizeram o primeiro gol, meu amigo, eles fecharam. O Cruzeiro, obviamente, com dificuldade absurda. Um time que não tem ponta, só tem um Arroio. Ah, mas o Christian joga por isso. Mas o Christian não tem características de ponta, galera. Ele joga ali, mas ele não tem características de ponta. Ele não é o cara do drible, ele não é o cara do X1 pra quebrar a linha, fazer alguma jogada individual pra, quebrar uma retranca. Não é a dele, tá? Então o Wanderson começou como titular, não fez nada no jogo, não atuou, saiu no intervalo. Matheus Henrique, a mesma coisa, o jogador, cara, que também a gente, quando o Matheus Henrique chegou, todo mundo fica naquele Matheus Henrique hipotético, né, da época do Grêmio, o cara que teve uma boa passagem até certo ponto lá na Europa. Então, o Cruzeiro tem muitos pontos da derrota por conta do sangue quente, não, mas o Cruzeiro tem pontos muito importantes, cara, a ser resolvido nessa janela. Vou falar que vão fazer um limpo total porque é um pouco complicado, mas eu não duvido do Arthur Jorge já chegar nessa janela e já dispensar uma galera, já contratar uma outra galera, ainda mais que renovou agora, né? Tá praticamente como se fosse um manager do Cruzeiro, de fato, e precisa, né? Cruzeiro, clube como o Cruzeiro, que tem donos com boas vontades, com poder aquisitivo aí para injetar, investir no Cruzeiro, só que não entende da bola. Então o Arthur Jorge é esse cara de confiança e eu achei válido também, falando desse ponto aí, a renovação bem precoce, né? Renovação do Cruzeiro e com o Arthur Jorge. Então, assim, cara, a gente não tinha muitas opções. O Arthur Jorge até teve um momento ali, depois do intervalo, ali na primeira substituição, que eu já fiquei pensando, falei, cara, quem que a gente tem no banco para poder utilizar? E quando a gente olha pro banco, velho, a gente não vê nada. Não vê nada. E é por isso que eu sigo falando que o elenco do Cruzeiro, comparado com o Palmeiras, Flamengo, que muita gente elencou e que nós mesmos elencamos, o Cruzeiro faria frente a esses times esse ano, cara, tá muito aquém. O Cruzeiro não tem elenco, velho. É simples assim. E um time ainda mais desgastado, vindo que passou nas mãos do Tite, cheio de jogador machucado, o Caio Jorge até agora não se recuperou 100%, Lucas Romero a mesma coisa, jogadores que já estão dando sinais de fadiga, o Fagner hoje possivelmente, né, foi poupado devido a um desgaste, né? O Gerson a gente já vê que, já no comecinho do segundo tempo ele já estava cansado, desgastado, enfim. Então, cara, precisa ter um elenco justamente para competições assim, da qualidade, sei lá, nota 9 saiu, tem que ter pelo menos um 7,5 ou até talvez um 9 ali, para que se equivale, né, na questão da qualidade técnica de quem saiu, para poder substituir isso. A gente não tem, velho, não tem. Então essa janela, não sei até que ponto o Cruzeiro vai estar a ponto de gastar de forma efusiva, né, a fazer uma reformulação, como eu tô falando, não sei se isso vai acontecer. Eu espero que sim, o Cruzeiro faça uma janela de pelo menos uns 5, 6 jogadores aí, seja para vir para brigar por posição, seja para chegar e já fardar, que seja, mas tem que melhorar a qualidade desse elenco, porque, cara, como eu falei, a gente olha pro banco e a gente não vê nada. E até voltando o raciocínio aqui sobre o jogo e tudo mais, então basicamente é aquilo, cara, quando, ainda mais na nossa casa, com pressão da torcida, a torcida tá ansiosa, quer de qualquer forma que o Cruzeiro ganhe o jogo. E quando a torcida não vê isso em campo, o time adversário já retranca, sabe que essa pressão é a favor dele, a gente não tem opção peça nenhuma para mudar o prognóstico do jogo, mesmo que o Arthur Jorge tenha ali colocado, mexido, etc. Mas quem vem, a gente sabe que não vai entregar muita coisa. Então o Bruno Rodrigues a gente não viu muita coisa, ele tentou um lance, outro ali individual, mas a gente sabe que é um jogador que vem de lesão recente, praticamente ficou 1 ano e meio, quase 2, sem atuar de forma corriqueira, então ainda está fora do ideal que ele precise, do que ele já entregou em algum momento. Então o que a gente vê, cara, basicamente é um elenco, ou melhor, tem um elenco nas mãos, ele tenta extrair o que ele pode, o máximo que ele pode. Só que a gente sabe que esse elenco não entrega mais do que isso que a gente está vendo. Pelos motivos que eu citei, jogadores desgastados, enfim, toda essa questão que a gente já sabe, que vem se acumulando, e a gente fica triste, cara, porque é o primeiro jogo do Cruzeiro dentro do Mineirão na Libertadores desse ano, depois de 7 anos, né, fora da Libertadores. Então a gente esperava que fosse uma vitória de qualquer jeito, né? Como eu falei, o que a Universidade Católica teve de sobra, o Cruzeiro não estava tendo, cara, que é o brilho e a vontade de ganhar, independente do minuto, de como fosse. Os caras entraram, e outra, o resultado era muito necessário para eles. Como eu falei, o grupo agora embolou, né? Cruzeiro com 3, Universidade Católica com 3, só o Barcelona que não pontuou. E o Boca ganhou ontem, então já está com 6 pontos. Então, Cruzeiro perdeu uma oportunidade, óbvio. Vai ter mais 4 jogos pelo grupo aí,
não é nenhum alarmismo, mas não dá para perder em casa, como eu falei, né? Não dá, não pode, é inaceitável. Ainda mais como eu falei, o primeiro jogo, depois de anos fora da Libertadores, o Cruzeiro tem que ter esse brilho, cara, nós precisamos entender isso. Mas com o Willian em campo, não é esse jogador. Com o Matheus Henrique em campo, não é esse jogador. Matheus Cunha, novamente, cara, é complicado falar sobre goleiro, sobre essa questão, porque o nosso sistema defensivo como um todo tá ridículo. Como eu falei, o gol foi o segundo gol da Universidade Católica, e, porra, cara, beleza, se a bola passou, a defesa não conseguiu tirar, a resposta é do goleiro. Aí, de fato, pra mim foi uma falha, não dá pra uma bola daquela passar, resvalar e no meio das pernas, né, velho? Porra. Enfim, é complicado, mas como eu falei já no vídeo recente, até a janela abrir é o que a gente vai, cara, botar todas as boas energias para Matheus Cunha, para o Willian, que infelizmente eu acho que ainda vai jogar muitos jogos aí, ainda mais que essa questão de controle de carga com o Fagner, que vem atuando bem, e Cauã Moraes, que não é todo jogo que vai estar 100%, ou não é todo jogo que ele aguenta os 90%, ou dependendo do adversário, ele não tem uma função defensiva muito aprimorada, como é o caso do Fagner, ou até do próprio Willian, mas o Willian ultimamente, como eu falei, não está bem nem ofensivamente, nem defensivamente, e, cara, pouco a gente se tira de algo positivo na derrota de hoje, a não ser a questão da motivação dos caras entenderem que a derrota ela vai ter que ser sentida. Como eu falei, primeiro jogo em casa, os caras vão ter que engolir essa derrota com vaia, pós-jogo de forma merecida. Seja esse o ponto positivo, né? Se é que a gente pode falar isso, mas não dá pra perder jogos na Libertadores, velho, dentro de casa. Quando não der pra ganhar, meu amigo, não perca, velho. Empate, segura aquele empate lá do jeito que fosse. Óbvio, você tem que ganhar de qualquer forma, concordo, mas, cara, é complicado. Quando não se tem jogadores de confiança, como eu tô basicamente falando esse vídeo inteiro aqui, né? É complicado a gente esperar essa postura, né? Esse entendimento dentro de campo de quem tá lá. Ainda mais quando é alguém que é totalmente displicente, que parece que tá fazendo um favor pro Cruzeiro, né? Então, enfim, é complicado. Mas é isso, galera. Rápido aí, com sangue quente, pra gente tentar dar um pouco amenizada aqui. São nesse sentimento de frustração, né? E a gente espera que não atrapalhe mais ainda no Brasileirão, né? Que o Brasileiro a gente continue nessa crescente. Ganhamos o último jogo, que foi um jogo muito difícil, né? Contra o Bragantino. O próximo jogo contra o Grêmio vai ser outro jogo dificílimo, mas pelo menos vai ser dentro da nossa casa novamente. Então a gente espera que o time vire a chavinha, esqueça essa derrota de hoje, e a gente não perca o brilho do Campeonato Brasileiro, e que obviamente, depois que virar a chavinha de novo para a Libertadores, os caras reacendam o que foi essa derrota dentro de casa, essa frustração dentro de casa nos minutos finais para a Universidade Católica, que acredita o time mais fraco do grupo. Então, sim, tem que ser sentida. A derrota, de qualquer forma, ela vai ter que ser sentida por esses jogadores. Beleza? É isso, galera. Como eu falei, eu espero que essa semana eu consiga resolver essa questão aí da câmera, enfim, da parte técnica aqui, pra gente voltar a botar vídeo aí 2, 3 vezes na semana. Fechou? Tamo junto, valeu, já deixa o like aí e valeu. Bora reagir, né, Cruzeiro? Porra, Libertadores, perder em casa. Porra.